Aqui tá conectado. Deixa eu ver se o meu celular tá desligado. Pera que eu vou desligar o celular. Veja se melhorou. Enquanto tá bom. Melhorou? Você consegue? Sim. Você consegue me ver? Porque aí eu vou levantar a mão toda vez que eu não estiver te ouvindo. Vejo bem. Tá, Vejo aí eu bem. vou fazer assim quando eu não estiver te ouvindo, tá bom? Alguém escreveu aqui no chat. Deixa eu só olhar aqui. Ok. Então, vocês conseguem identificar alguma parte da história de vocês, alguma música, alguma história, enfim, anotem aí e fiquem com isso para reflexão. Hoje vamos falar sobre o equilíbrio. E assim, eu quis ler essa parte do Eric Berne para vocês. Peraí, a gente precisa desligar o microfone. Peraí, deixa eu ver. Acho que eu desliguei. Acho que eu desliguei o microfone de todo mundo. Desliguei, né, gente? Desliguei o microfone de vocês. Então, vamos lá. Então, eu gostaria que vocês refletissem sobre essa história familiar, sobre esse script. Por quê? Porque quando a gente fala de lealdade familiar, que é o que a gente vai falar agora, a gente pensa numa força maior, uma força que move, que atua sobre esse clã, que é mais forte do que o pensamento individual de cada um, do que o direcionamento individual de cada um. O nosso direcionamento individual é a nossa consciência individual, é como um adolescente, né? Ele briga, ele faz pirraça, se alguém pisa no dedo do pé dele, a culpa é do pai e da mãe. Ele se vira sozinho, ele está naquele movimento, ele precisa fazer esse movimento realmente para ele conseguir ir para a vida. Então, é aquele movimento, eu não preciso dos meus pais, eu preciso me desagarrar. Então, ali envolve rebeldia, isso não é bom nem ruim, e é o movimento dele, ele precisa desse movimento para ele conseguir criar a própria identidade, né? Fazer com que essa identidade tenha espaço dentro dele, acima de tudo. Tá. Qualquer coisa vocês escrevam aqui no chat que vem para mim como privado. Então, quando eu falo com vocês do script, usei o livro para deixar isso bem claro. Essa história inconsciente, a gente pode relacionar essa história inconsciente a essa consciência de clã, a essa consciência de grupo que é maior do que o indivíduo. E é essa força dessa identidade que empurra para que a gente escolha um determinado destino, para que a gente repita uma determinada situação, para que a gente caminhe numa determinada direção. Essa força maior acaba por conduzir. E assim, obviamente, a gente tem esse poder de escolha, eu posso fazer diferente. Mas é muito difícil fazer diferente quando a gente não reconhece que está seguindo o mesmo caminho, que segue na mesma direção. Então, assim, às vezes o cliente,
Ele vê pessoas da família fazendo a mesma coisa, mas ele não consegue perceber que ele também faz. Então, a minha mãe agia assim, assim, assado. Hoje, ela age da mesma maneira com o marido, mas não consegue perceber. Enquanto essa percepção não surge de forma natural, e não porque alguém foi lá e arrancou a venda, olha isso aqui. Não que a gente, enquanto terapeuta, você enquanto terapeuta, você enquanto familiar, numa conversa de alguma maneira, né, numa conversa onde duas pessoas de fato querem falar sobre isso, não que você não possa falar, abordar sobre você, sobre como aquilo é para você. Né? Você pode, e aí através da tua reflexão, do olhar para si, talvez o outro consiga perceber alguma coisa. Então, assim, eu falo sempre que consciência não tem a ver com pensamento. Pensar é muito fácil. Eu penso qualquer coisa. Eu penso que eu vou fazer isso, que eu vou fazer aquilo, que eu vou fazer aquilo outro, e o meu pensamento não necessariamente se realiza. Por quê? Porque eu não tenho isso dentro de mim, na minha alma. Eu não tomei isso. Isso para mim ainda é algo. Pronto, desabilitei. É algo que fica só na minha cabeça, mas eu não sinto, eu não vibro, eu não ajo dessa maneira. Então, pensamento é uma coisa, consciência é outra. E só há mudança, a gente só consegue mudar quando de fato a gente toma consciência do que precisa ser mudado. E o ser mudado é ser trabalhado, enfim, não é exclusão. Eu tenho que excluir isso da minha vida, esse meu jeito horrível, essa minha forma de fazer desse jeito, de fazer de tal jeito. Então, assim, não é isso. É olhar com respeito para a pessoa que você é, para as tuas diferenças, para as tuas dificuldades, para a tua essência. Ontem eu estava fazendo um atendimento e, num determinado momento, a minha cliente falou assim: eu mudei muito pouco. Para mim, isso tudo ainda é muito difícil. Aí eu voltei, eu fiz um zoom com ela lá atrás. Como você era enquanto mulher há 20 anos atrás de uma relação afetiva? Outra pessoa. Hoje eu sou outra mulher. Na hora, ela acordou que ela mudou muito. Então, assim, a gente, da mesma forma que a gente exige muito que as pessoas sejam perfeitas, que as pessoas sejam isso, sejam aquilo. Peraí. A gente exige da gente. Então, o perfeccionista, ele é muito mais severo consigo. O que ele manifesta externamente com as pessoas é muito pior com ele, em relação a ele. Então, a gente precisa observar isso, o quanto a gente pega pesado com a gente. O caminhar, o evoluir, tudo isso é gradual. É um processo. Então, quando a gente fala de leis sistêmicas, de pensamento, de filosofia sistêmica, não é algo para num estalar de dedos mudar tudo. É algo para ser construído, para ser alimentado, para que a gente teste na própria alma. Peraí. Até aí tudo bem? Vocês estão vendo a tela que eu compartilhei? Não, né? Agora vocês vão ver. Agora foi. Então, acredito que todos vocês já saibam na ponta da língua o que é constelação familiar. Então, se vocês quiserem escrever no chat o que é constelação familiar, podem escrever. Na linguagem de vocês, o que é constelação para vocês? Simples e rápido. Quem quiser escrever é livre, gente. Vou passar aqui. Peraí. Então, ontem falamos da primeira lei,
que é o pertencimento, que diz do lugar de cada um, do lugar de cada emoção, do lugar de cada história, do lugar de cada coisa no grande livro da vida, né? Da nossa própria vida. Falamos da segunda lei, da ordem, da hierarquia, então eu só consigo respeitar e transitar bem em relação ao meu próprio lugar e ao lugar do outro, quando lá, na primeira lei, eu sinto que eu já tenho o meu lugar, que eu pertenço, eu tomei o meu corpo, eu tomei a minha história, eu tomei a minha história familiar. Então, na minha visão, na minha forma de trabalho, as leis estão conectadas primordialmente com a primeira, com pertencimento. Aí a terceira lei aqui, a lei do equilíbrio entre iguais. Tá. Okay. Então, essa lei, ela diz que as relações são regidas por um princípio do dar e do receber. Então, para que haja equilíbrio, é preciso que haja uma troca. E essa troca é denominada, ela foi denominada por ele como uma troca amorosa, né? O amor como condutor dessas relações e dessas trocas. Então, assim, é interessante falar sobre o equilíbrio, que ele não atua entre pais e filhos. Os filhos só recebem, os pais dão. Então, os filhos recebem dos pais. Os filhos, por mais que façam, não tem como entregar, como retribuir algo para esses pais. Porque dentro de uma hierarquia, os pais vieram primeiro e a vida é maior do que tudo. Não tem como dar algo do tamanho da vida. Então, a forma que os filhos têm uma forma de retribuir de alguma maneira é buscando a própria felicidade, sendo feliz, entregando algo de bom para o mundo. Seria mais ou menos isso aí. Mas com os filhos ela não atua. Nesse sentido, os filhos entregam para a vida e não para os próprios pais. Veja que quando um filho é bem-sucedido, aquele pai e aquela mãe se sentem felizes com aquilo. Aquilo, de alguma maneira, traz algum sentimento de gratidão, de contentamento. É como se algo que eles fizessem fosse validado. A educação, todo o movimento foi validado ali. Porque ele tá dando certo na vida, porque algo de bom está acontecendo com ele. Então, esse algo de bom que a gente, enquanto filho, faz, a gente faz para o clã também. É uma forma de lealdade positiva. Então, tudo aquilo que a gente recebe, a gente tende a ou deveria devolver um pouquinho a mais. Então, esse movimento traz uma dinâmica viva de retroalimentação para o que é bom e para o que é ruim. Então, também, quando você recebe alguma coisa de ruim, alguém te prejudica, de alguma maneira é necessário que haja algum tipo de compensação aí, para que essa relação permaneça em equilíbrio. Então, às vezes, a pessoa ela só quer receber, ela não consegue, deixa eu ver, acho que tem mais gente para entrar, não. Ela quer só receber, é o tomador, é aquela pessoa que sente que o mundo deve algo, o mundo me deve algo. Então, por mais que ela receba, por mais que as coisas fluam, ou por mais que ela tenha capacidade, ela não acredita e carrega aquele sentimento de que o mundo lhe deve algo. Aí a gente volta lá atrás e vai. E aí essas pessoas transitam assim nas relações, no casamento, no trabalho. Meu marido não faz o suficiente, minha esposa é relapsa, ela não liga, ela não trata bem os meus familiares, isso e aquilo. O meu chefe, ele nunca me valoriza, ele não vê o valor do que eu faço, enfim. Aí a gente entra naquele monte de justificativa para dizer que o outro não me dá o que eu acho que ele tem que me dar. Então, quando a gente vê essa política de comportamento, esse movimento de comportamento que se manifesta nas relações, a gente pode pensar um pouquinho na primeira lei. A gente volta de novo olhando o pertencimento. Como é que foi ali? Como que o pertencimento está na vida dessa pessoa? Como essa lei se manifesta? De volta a gente trabalha ali no início. Pertencimento. Então, as relações entre iguais, elas são relações que exigem essa troca, essa retribuição. O casal, onde só um dá, já está em desequilíbrio, ele já está trabalhando contra a própria relação. O parceiro que só quer receber também está trabalhando
contra a relação. Então, assim, o que só quer receber está buscando do pai e da mãe. Então, eu me lembro de uma cliente que ela dizia que o marido, ou ela trazia o relato do comportamento dele, assim, ela falando, parecia um adolescente de 15 anos. Mas ele tinha esse comportamento porque ele tinha uma mãe ali dentro para fazer tudo. Então, ele sentava para jogar videogame, tomava o banho, deixava a roupa jogada. No dia que era o dia dele cuidar da criança, do filho, para ela trabalhar, eles faziam um rodízio, ele comprava comida, não lavava louça. Então, quando ela chegava do trabalho, ela tinha que lavar a louça e fazer toda a limpeza das duas crianças, que era da criança e do marido criança. Então, ali, com quem que a gente trabalha? Com o marido criança ou com a esposa mãe? A gente trabalha com os dois. Tem duas pessoas fora do lugar. Então, para que haja um sistema funcionando dessa forma disfuncional, é preciso que duas pessoas concordem em se relacionar dessa maneira. Então, assim, a gente não julga, mas o cliente que chega até você, ele chega com uma queixa. E a queixa é o que ele quer trabalhar. Eu quero olhar para isso aqui. Ou não. Às vezes ele traz um outro tema e isso surge, ou isso nem surge, ou isso para ele a gente diz que nas relações afetivas há acordos, são acordos velados que o casal faz. E com base nesses acordos, eles vivem. Então, a gente que está de fora chega sempre por último. Então, se a pessoa se configura daquela maneira e está tocando o barco, nós não temos que nos meter. A questão entra quando ela vem para a terapia e vem com essa queixa, e aí ela quer olhar, ela quer trabalhar isso. Então, no caso dessa cliente específico, que ela dizia exatamente que o marido era um adolescente e ela tinha um outro adolescente em casa, inclusive eles brigavam, marido e filho, como dois adolescentes. Ela era uma mulher mãezona, ela era mãe dele. Então, não tinha como mudar se ela não mudasse. Então, dentro da constelação, dentro do trabalho sistêmico, na verdade, assim, né? Vou falar como psicóloga, eu acho que não tem como. Eu nunca trabalhei de uma maneira diferente. A pessoa que vem para o consultório, seja lá o contexto que ela esteja inserida, é ela que precisa de ajuda. É com ela que a gente trabalha, é a demanda dela que vai fazer diferença na vida dela e na vida dos outros. Então, assim, isso é muito, muito, muito certeiro, né? A pessoa que chega é a pessoa certa e é a pessoa que a gente precisa dar atenção, que a gente precisa trabalhar naquele momento. Óbvio que o cliente que chega, ele está representando todo o sistema ali. Ele vem como um representante daquela família. Então, quando eu trabalho com ele, várias pessoas são impactadas. O relato que eu comecei a falar com vocês ontem e não terminei, essa menina veio, fez 2 aulas, ela veio para o curso de formação, fez 2 aulas e parou, trancou por conta das atividades dela, muita coisa ela estava fazendo, e agora, uns 2 meses depois, ela me mandou um áudio de 14 minutos, que eu falei ontem para vocês, do áudio de 14 minutos, que eu ouvi até o fim. Ela relatando ela fez 2 constelações no curso e o quanto aquilo ali mexeu com o pai dela, com a irmã, com o irmão, a família estava toda desconectada. E aí o pai começou a aparecer, na verdade ela mudou a percepção do pai. E aí o pai começou a se tornar mais responsivo. Então, estão trocando foto, assim, até a foto do WhatsApp ela mudou. Então, não foi feito nada com a família dela, assim, eles não foram lá. Então, ontem uma aluna minha me mandou mensagem assim, tô aqui com toda a minha família, queria levar todo mundo para constelar. Tipo uma charge que rola aí na internet, colocar a família na Kombi e levar para fazer terapia. Não precisa. Se você fizer e funcionar para você, a tua família, teus vizinhos, a sociedade, todo mundo é impactado. Obviamente que a gente percebe mais com as pessoas que estão mais próximas, que são os nossos familiares. Achei engraçado ela falando isso. Então, assim, a transformação, quando há em nós essa força, esse desejo de se melhorar, esse desejo de evoluir, esse desejo de querer crescer como pessoa, né, de se melhorar enquanto ser humano, não para que eu me sinta melhor do que o meu colega, do que o meu vizinho,
nós não somos melhores e nem maiores do que ninguém, com consciência ou sem consciência. E é exatamente o contrário. Quanto mais consciência e não pensamento, consciência amorosa, consciência espiritual. Quanto mais a gente permite que essa consciência se expanda na gente, mais a gente olha para o outro como igual, mais a gente consegue olhar para o outro de forma respeitosa, de forma amorosa, sem julgar. Ah, ele não tem luz, ah, ele é um espírito não evoluído, é um obsessor, ou ele vai para o inferno, e vários outros julgamentos que a gente faz, cada um dentro da realidade e da lente que a gente olha para o mundo. É inferior, não cresceu, não se melhora. Então, cada grupo vai dar um nome para a mesma situação. E quando a gente cresce, quando a gente melhora, a tendência é que isso diminua cada vez mais. Que a gente, pelo contrário, né, comece a ver o que o outro tem de bom. E eu só consigo identificar o que as pessoas têm de bom quando eu já consigo identificar com mais facilidade o que eu tenho de bom. Quem eu sou como pessoa, né? O que a minha história tem de bom, o que a minha história deixa de mensagem para mim e para a posteridade. Quando eu começo a valorizar isso, eu tenho uma possibilidade muito maior de visualizar isso na história do outro e de, como terapeuta, espelhar isso para o outro, para o cliente. Por exemplo, eu que estou trabalhando com a constelação, aprendendo, me desenvolvendo para eu aplicar na minha família. Quanto mais isso tem efeito na minha alma, mais a minha família tem condições de mudar. Mais o meu cliente tem condições de se conectar com aquilo ali que eu estou levando para ele, porque aquilo é verdade para mim. Então, o que convence, o que transforma, é aquilo que é verdade para você. Então, se não é, também você vai trabalhar com isso e vai atrair pessoas que... Oi, bebê, tem uma criança na live. Os meus ainda não acordaram, mas aí em Portugal já são 11 horas, né? 11h30. Então, vocês têm alguma pergunta? Alguém quer falar alguma coisa? Então, sobre a lei do equilíbrio, o que eu gostaria de falar com vocês, basicamente, é isso. Observe as relações. E agora, eu não sei se vocês levaram uma almofada, uma cadeira. Vamos trabalhar a lei do equilíbrio na prática. Vamos sentir o poder dessa lei aí em vocês. Então, assim, constelação à distância possível. Se a gente está falando de um campo de informação inconsciente, ele não tem barreira física. Nossa, ela chegou na hora certa. Vai ser interessante essa dinâmica para ela agora. Quando a gente fala de inconsciente, o inconsciente ele é atemporal. Então, não tem passado, presente, nem futuro. Campo de informação, campos mórficos, não tem passado, presente, nem futuro. Alguém lá na outra ilha quebrou um coco. O outro, numa outra ilha da mesma espécie, está fazendo o mesmo movimento exatamente agora. Então, é um efeito em cadeia, em cadência. É como se fosse uma música, realmente. É um movimento vivo. Então, não tem distância. Não tem... O inconsciente, essas informações que transitam, elas vão além do espaço do tempo. Então, eu não sei se eu contei para vocês aqui na primeira live que eu estava conversando com o meu gerente de contas do Facebook e do Instagram, e eu falei uma frase que não era uma frase corriqueira, não uso muito essa palavra, eu falei, isso é magnânimo, e eu não falo isso, não é uma frase, nem uma palavra que eu uso no meu vocabulário corriqueiro. E ele falou, nossa, o meu pai fala isso para mim. Meu pai fala exatamente isso. Tipo, era uma conversa de trabalho. Só que eu estou conectada com ele. A gente tem uma intenção ali em comum. A gente aqui está conectado numa intenção em comum. E aquela frase veio, eu não pensei, veio. E é isso aí que acontece com a constelação. Por isso ela funciona online, à distância, com boneco, sem boneco, com papel, com água, numa fala. Então, numa fala, numa conversa com alguém, você pode entrar nesse campo, que é o inconsciente, que é o campo que a gente está imerso, mergulhado desde o nascimento, ou melhor, antes do nascimento.
Então, se vocês não sei se vocês colocaram, eu não pedi para ninguém colocar uma almofada nem nada, mas é só mudar de lugar. Então, vocês vão só mudar de lugar. É semelhante à dinâmica que eu fiz ontem. A gente tem o lugar 1 e o lugar 2. Então, aí vocês vão determinar onde vocês estão, qual é o lugar 1 e qual é o lugar 2. E eu vou pedir que vocês entrem nesses 2 lugares. Entra. Peraí. Então, agora é como se a gente está reunido num grupo de pessoas. E a gente vai transitar nesses lugares. Eu quero que vocês entrem nos 2 lugares, gente. Ó, lugar 1, lugar 2. Então, entra no 1, sente, se entrega. O que vem no teu corpo ali no lugar 1? Alguma parte no meu corpo se prende, endurece, dói, é ruim ficar aqui, me sinto presa, quero sair. O que vem no lugar 1? O que vem no lugar 2? Podem desabilitar a câmera, fiquem bem à vontade. Eu só peço que vocês entrem nesse movimento. Então, vocês estão fazendo uma constelação agora aí na casa de vocês. Entra no lugar 2 e vai sentir como é. Fique o tempo que bastar. Então, eu vou dar um tempinho para vocês aí, mais ou menos uns 3 minutos, para que vocês sintam o 1, sintam o 2 e escolham qual é o lugar que vocês, hoje, nesse exato momento, se sentem mais atraídos. Qual é o lugar de vocês, o 1 ou o 2?
Meu áudio estava bloqueado. Então, gente, coloca para mim aqui no chat como foi para vocês. Então, porque se eu liberar o microfone de todo mundo, apesar de que eu acho que tem microfone liberado aí, pode ser que a internet fique lenta. Então, eu gostaria que vocês colocassem qual o lado vocês se sentiram mais atraídos. E se teve alguma outra dificuldade, alguma outra intercorrência aí em sentir o lado 1 e o lado 2. Zé Armando, gostei dos dois mesmo. Senti-me bem nos dois, o Américo. Bahia, respiração agitada no 1, dá. Tirou na mão, no pulso. Eu acho que vocês conseguem acessar aqui a resposta dos colegas, né? Ok. Bom, gente, então assim, ó, o lado 1 é o dar, significa o meu movimento de dar. Então, na lei do equilíbrio, dar e receber andam juntos. Quem se identificou mais, teve alguém, a Janine disse que se sentiu bem nos dois, que ela não sentiu, assim, diferença. Bom, muito bom isso. Então, quem escolheu o número 1, se identificou com o movimento do dar, do doar. Então, assim, tem duas informações aí. Uma, talvez eu tenha que trabalhar um pouco mais o dar, ou eu tenho que frear o meu dar. Então, aí vocês precisam ver aonde vocês se encaixam. Se está no movimento do dar demais ou do dar de menos. Como é que está esse dar e receber aí para vocês? Então, o 2 é o recebedor. Então, eu vejo que, como tem pessoas aqui que eu já conheço, que foram meus alunos, eu entendi, as respostas fizeram algum sentido. Então, às vezes, num determinado momento lá atrás, a pessoa estava polarizada no só dar. E agora não, ela consegue receber também. Então, a gente trabalha isso na gente. Então, quem teve desconforto físico, mal-estar emocional, a gente já sabe que tem alguma informação relacionada ou ao dar ou ao receber. Na verdade, é o dar e o receber. Quem se sentiu bem, foi leve, foi tranquilo, foi suave fazer o movimento, foi suave ficar no 1, foi suave ficar no 2, ok. Né? Parece estar tudo fluindo. Aí é você com a sua consciência fazendo essa revisão aí do receber, né? Se eu estou disponível para receber realmente, o quanto eu tenho recebido. E assim, para quem, entre aspas, está tudo bem, fica a chamada para ação para refletir sobre isso. Como é que é bom receber? Como é bom receber? Porque é gostoso. Então, assim, eu, por exemplo, era uma compulsiva a doar. Então, até receber um presente era difícil para mim. Abrir o presente, eu tinha vergonha de abrir o presente perto das pessoas. Há pouco tempo eu ganhei um presente de um aluno na sala e eu guardei o presente, a pessoa me pediu, abre. Eu não abri não porque eu estava fazendo descaso, eu não abri porque eu estava com vergonha de receber. Me lembrei agora falando com vergonha. E eu adorei, era uma coisa que eu queria. E ela adivinhou o que eu queria e eu fiquei com vergonha de receber, guardei. Ela me acordou para isso. Eu estava dando aula de constelação. No dia eu não estava falando sobre lei do equilíbrio, mas é o que eu falo para vocês. A gente vai internalizando essa informação. Então, receber é gostoso. Alguém te abraçar, alguém te elogiar o teu trabalho, elogiar a tua comida, elogiar, às vezes, um arranjo, alguma coisa que você fez ali naquele dia, para aquela pessoa, para aquela família, no teu trabalho. A gente precisa aprender a receber. Isso é importante para a saúde
mental, emocional, mas para a saúde das relações. Então, quem está no receber, olha para isso, agradece esse próprio movimento da própria alma, de conseguir receber mais, de conseguir se sentir feliz e não envergonhado porque está ganhando algo, porque está sendo elogiado, porque está sendo amado. Então, a gente reclama que o outro não nos dá amor, mas a gente tem uma dificuldade muito grande de fazer esse carinho, de dar esse amor para a nossa própria alma. E isso me veio aqui bem forte para falar com vocês. Mais forte do que a questão do recebedor compulsivo. O que eu sinto no campo aqui é que essa necessidade maior de reconhecer que você tem o direito de receber. Que receber é bom. A gente recebeu a vida. A gente recebe todo dia um monte de coisa gratuita. É o sol, é a chuva, é o ar que a gente respira. Tudo isso é receber. Todo dia a gente recebe um monte de coisa maravilhosa, gratuita. Então, assim, Deus nos dá em abundância. A vida nos dá em abundância todos os dias. Então, o sol, ele nasce sobre bons e maus. Isso é vivo, isso é real, isso é o tempo inteiro. Então, que a gente saiba receber. Porque quando a gente sabe receber, a gente sabe agradecer. E aí a gente tem mais motivo para... A vida acaba trazendo mais motivos para que a gente seja mais grato. E sobre o dar, aí fica a reflexão do dar demais. Né? Dar é bom também, mas ele em excesso ele sufoca. A água, eu coloco muita água, a planta precisa da água para sobreviver, mas se eu coloco a água demais, ela morre sufocada. Então fica essa reflexão do dar aí. Eu quero ler um pouquinho, me deem 1 minuto só para eu ler as respostas do chat aqui de vocês. Quero ver o que o pessoal colocou. Senti-me bem nos dois, o Américo. Senti dor no barriga, respiração. Tá. Lúcia, do lado, estava feliz com a cabeça erguida. Eu fechava os olhos, a cabeça ficava baixa. Eu sentia vontade de dormir, até me agachei no chão. No receber. Então, Lúcia já sabe o que precisa abrir, qual porta da alma precisa abrir, né? Essa porta do receber, da recepção, do digna de ser amada, do digna de receber. Simone, dor nas costas, da sustentação. Mas era mais quente, não tinha dor, mais frio. Meu corpo se dobrou sobre ele. Daniele, cadê a Daniele? Ah, tá aqui. Meu corpo se dobrou sobre ele mesmo, os braços ficaram pendentes e a respiração bem compassada. Não me veio nada à mente. Mas ficou no 1, tá? Ficou no 1, Dani, tá bom. E entrou num movimento. Então, esse movimento já é um movimento aí dentro de você. Como assim, a Lili, como assim, meu sintoma foi a respiração. Mais curta no 1. E mais leve e profunda no 2. Eu tinha dificuldade de receber até elogio. Então, no 1 aqui, ó, a Cirlei e a Lilian, elas entraram num desconforto. E esse desconforto sinalizou uma informação vital, porque foi respiratório. A gente precisa da respiração para viver. Ela é fundamental. Então, aqui, compulsores do dar demais. Eu preciso dar para sobreviver. E aí pode ser uma sobrevivência emocional. Mas, e mais leve e profunda no 2. Então, a pessoa percebe o conflito, eu percebo aqui eu reconheço uma cicatriz e caminho. Eu vou além dela, mas eu me sinto leve e profunda no 2. Então, a pessoa, ela olhou, ela fez um movimento, realmente olhou lá. Era assim, e agora eu caminho nessa direção. No 2, né, no receber, eu me sinto mais profunda. Eu tinha dificuldade de receber até elogio. Eu também, assim, a pessoa, se bobear ainda tem, que às vezes a pessoa me fala alguma coisa para mim, eu finjo que eu não me faço de paisagem, e é automático, não é pensado, tá?
Não é pensado, gente, não é. Eu me camuflo ali, ouvi, agora, obviamente, que eu me policio, mas, ai, obrigada, é verdade. Mas o primeiro movimento, ou seja, essência, raiz, lealdade, profundidade, script, é muito forte. A gente quebra script diariamente, fortalecendo esse amor, fortalecendo esse movimento de gratidão, de reconhecimento, tanto do que eu tenho de bom para ofertar, quanto do que eu tenho para receber do outro. Muito legal isso, gente. Muito bom. Então, assim, eu fiz algumas anotações aqui, não coloquei no slide, mas se vocês quiserem anotar, falando do equilíbrio, a gente pode falar da relação de casal um pouquinho mais em específico agora. Então, para que uma relação possa dar certo, é preciso que o homem possa ser homem e a mulher possa ser mulher. Como assim? É preciso que o parceiro compreenda, aceite e respeite o outro tal como ele é nas polaridades masculino, feminino. O homem tem um tipo de organização, a mulher tem outra. Quando a gente entra no movimento de querer educar o nosso parceiro, a gente já saiu do nosso lugar. Segunda lei, ordem e hierarquia. Eu me coloco como a mãe dessa pessoa. Então, não somos mais iguais. Somos mãe e filho, pai e filho. Então, quando eu quero educar o outro, eu estou dizendo para o outro que eu quero que ele seja diferente. E se eu estou dizendo que eu quero que ele seja diferente, estou dizendo que eu não vejo você. Eu quero que ele seja diferente. Primeiro ponto aí bem importante. Então, a gente precisa trabalhar em nós, né? Mudar esse movimento de querer educar o outro para ser diferente. A gente faz isso com os filhos, fizeram com a gente e a gente quer fazer com o parceiro. Aí a gente quer fazer com um amigo, quer fazer com um colega de trabalho, quer fazer com todo mundo que tem alguma relação de igualdade com a gente. Faz assim, fulano, não faz desse jeito. Eu estou querendo que o outro seja como eu sou. E assim, né, isso não quer dizer que o que movimenta você seja algo ruim. Mas aí a gente entra nas ordens da ajuda. A boa ajuda é aquela que é solicitada. O outro te perguntou, te pediu, solicitou que você fizesse isso ou orientasse nesse sentido. Se não, a tua ajuda é dispensável. Ela é até ofensiva porque, de alguma maneira, de forma inconsciente, dentro dessas transações que a gente estabelece com o outro e que são indiretas, a gente manda a mensagem de que o outro não faz tão bem quanto você. Então, parar de querer educar o outro para ser diferente. O homem continua sendo homem, a mulher continua sendo mulher. Não somos donos de ninguém. Então, segundo ponto aí, complementando o primeiro, ninguém pertence a ninguém. Principalmente numa relação de casal. E essa é a dor, talvez seja a dor mais forte das relações. A gente acha que o outro é nosso. Então, não é. Eu fiz um post falando assim, o seu casamento vai acabar cedo ou tarde, aproveite, uma coisa assim. E ele teve assim um monte de visualização e vários acessos na página por conta dele, porque é uma fala do livro do Bert, em que dinâmicas onde se tem muito ciúme, muita insegurança, muito sofrimento naquela relação. Muitas das vezes, quando a gente olha numa constelação, a gente identifica ali exatamente esse medo. O medo de perder, do fim. E o fim é inevitável, vai acabar. Eu vou morrer. Acreditando na vida após a morte ou não, o meu corpo cessa. Num determinado momento, essa experiência aqui na Terra acaba com a morte do corpo. O corpo morre. Então, se o corpo morre, eu posso ficar casado com essa pessoa a vida inteira. Num determinado momento, o fim chega. Então, a gente tem dificuldade de lidar com o fim, porque a gente também tem dificuldade de lidar com a morte. E o fim é certo.
Então, quando essa dinâmica se revela num movimento de constelação, muitas das vezes o relato é que aquele casal volta a ter uma paz entre eles. Eles olham para aquilo que eles mais tinham medo. Isso vem à tona. Essa imagem, né, essa vinculação de destino, de passado, de medos, isso surge. E aí eles conseguem caminhar de forma mais suave, com o pé no chão, porque isso é real. Então, ninguém pertence a ninguém. Podemos nos entregar um pouco por um tempo, mas não existe nada eterno na relação. Eterno no sentido de que o outro é teu. É isso que eu estou querendo dizer. O outro não é seu. Então, os casais, o foco do meu trabalho hoje é família e terapia de casal. Eu trabalho muito com o casal. E os casais que mais sofrem, que os processos são mais difíceis, são os casais que se batem com essa informação. O outro é meu. Eles não assumem isso, mas todo o comportamento é o outro é meu. Aquela pessoa me pertence. Então, eu quero saber o que ela está fazendo, com quem ela fala, por que ela fez isso. Então, quando o casal caminha nessa direção, muitas das vezes o próximo passo é o quê? É alguém buscar alguém lá fora. Porque daí já não somos mais homem e mulher. É uma relação de filhos, relação filial. Não justifica, não estou falando que o caso extraconjugal seja justificável, perdoável. Eu nem estou entrando em julgamento, porque julgamento já é uma exclusão do trabalho, da estrutura da constelação, que é o amor. Mas, quando a gente entra no julgamento, a gente está excluindo, e quando a gente vive uma dinâmica disfuncional, o movimento maior do sistema é corrigir, tem que voltar para o eixo. E o voltar para o eixo, às vezes, requer o quê? Uma dor, um sofrimento. É pelo sofrimento que a gente procura ajuda. Eu não estou falando só ajuda terapêutica, ajuda existencial. É por uma grande dor, por uma grande dificuldade que eu paro para pensar em algo, para rever a minha rota. Então, quando há um caso extraconjugal, quando isso acontece com recorrência, os dois são responsáveis. Tem duas pessoas ali naquela relação trabalhando para que a relação funcione dessa forma. Então, o ciumento, ele empurra o outro para fora da relação. Ele já tem uma crença inconsciente de que ele não é digno de ser amado, de que ele vai ser traído. Então, o homem não presta, a mulher não presta. Então, tem um caso em específico que eu acompanhei por um tempo, que todas as informações ao longo das gerações, então o avô pensava assim, o pai pensava assim, o bisavô pensava assim. As mulheres eram tratadas como lixo. Elas são burras, toscas e só servem para cuidar da casa e dos filhos. Na quinta geração, da quarta geração para a quinta, começou a pipocar casos de traição. Quem traía? A mulher. Então, a mulher entrava num comportamento disfuncional do mesmo jeito, que só reforçava o que esses homens já acreditavam. Eles já acreditavam que em algum momento essas mulheres iam manifestar que elas não prestavam. Então, aqui só tem solução quando há despedida do lar. Eu preciso ir embora da casa dos meus pais para eu conseguir me entregar e me integrar à minha nova família. Ir embora quer dizer se despedir desse padrão de repetição, desse padrão de lealdade. Então, nesse caso em específico, traição de geração em geração. E a traição continua, essa repetição se mantém até que alguém tome consciência. Então, assim, tem uma parte do livro do Bert. Lilian, se lembrar da parte, tu escreve para mim aqui, por gentileza, no chat, que ele fala num dos livros da leviandade e da próxima relação. Por exemplo, eu traio meu marido hoje, me separo dele numa próxima relação, eu perco o meu primeiro filho. A gente até conversou sobre isso. E nesse livro, na autobiografia dele, tem uma parte que ele fala sobre isso também. Mas ele cita de forma bem clara sobre a leviandade. Então, se todo mundo que trai vai perder o primeiro filho, alguém vai morrer na família, não é assim, não é ao pé da letra. A gente sabe, né, e conhece casos que isso aconteceu, mas ele se refere à leviandade. Então, por exemplo, eu estou aqui hoje, tenho toda uma estrutura que funciona, meu marido participando, auxiliando, a gente tem toda uma estrutura formada onde ele participa tanto quanto eu. Eu me envolvo com alguém lá fora,
tem um caso com essa pessoa e do nada eu abandono, falo, olha só, não quero mais saber, estou indo embora, me apaixonei por outra pessoa, se vira com esses filhos, com essa casa, com essa história, porque isso não me pertence mais. Pronto, pulei para outra história. Gente, tem um monte de gente que faz isso. Quem é psicólogo aqui e quem não é psicólogo já ouviu uma história assim. Quem é psicólogo com certeza já recebeu algum caso parecido, já estudou isso na faculdade. Quem é terapeuta com certeza pega esses casos também. A pessoa foi embora, ou seja, ela foi leviana. Aí, para mim, o que pega é exatamente a fala da leviandade. Então, o leviano, ele age como um louco, lá, arquétipo da carta do louco. Jung estuda as cartas como arquétipo, não como nada místico nem espiritual. É uma imagem de um cara segurando um pau, alguma coisa, com a boca, com os paninhos dele, as coisinhas dele, e seguindo loucamente pela vida, sem eira nem beira. Leviano. Então, o que esse sistema faz? Ele vai cobrar o tributo dessa pessoa. Olha a dor do marido, a dor dos filhos, a dor dos pais, todo um sistema revirado por conta de um movimento leviano, o movimento do louco dessa pessoa. Obviamente que a gente entende também que ela representa algo no sistema ali, ela está falando da história de todo mundo, mas ela lesou. Houve uma lesão aí, houve uma ferida emocional em todo mundo por conta desse ferimento. Então, essa pessoa vai para a vida e constrói uma família num castelo de areia, que para mim a visão é essa, ela constrói um outro castelo de areia. E aí, nesse castelo de areia, a vida cobra o tributo. Pode vir a perder um filho, ou o primeiro filho nascer com alguma doença, alguma síndrome, alguma coisa que acorde essa pessoa. Então, a correção, ela é amorosa, é para acordar. Opa, acorda. Acorda porque a conta cada vez vai aumentar. Vai piorando para ela e para a posteridade também. Então, eu vejo esse movimento e, primordialmente, quando eu parei para ler essa parte do livro, eu entrei nessa reflexão, para que a gente não entre nesse pensamento que é matemático. Traiu, alguém vai morrer. Sabe? Eu acho que a gente precisa cuidar com isso. Refletir em cima daquilo que a gente está lendo, que está ouvindo, peneirar. Peneira o que eu estou falando com vocês, o que vocês estão lendo, sempre a peneira. Porque quando a gente se conecta com o nosso interior, ele direciona. Opa, peraí, não. Peraí, isso aqui faz sentido, não faz? E uma fala que é dele, né? Não me prendam as minhas palavras. Então, cada caso é um caso único. Quando você está ali de frente com o teu cliente, mesmo que seja que tu tenha atendido 10 pessoas naquele dia com a mesma queixa, cada história é única. Então, nesse sentido aqui da traição, essa punição, essa chamada pesada do clã, então essa inteligência do grupo, esse movimento que quer fazer com que o amor possa fluir pelo caminho correto, ele é amoral, ele não é bom nem ruim, ele organiza. E às vezes organiza pela dor. Então, a pessoa que se comporta como leviano, ela de alguma maneira precisa ser acordada. Enquanto ela não acorda, a posteridade dela paga o preço. Então, o filho nasce, olha para aquilo ali, lá o primeiro, no livro dele em específico, eu ia separar, mas eu não separei. Alguém se mata. Então, é uma relação exatamente assim. Eles eram casados há 100 e poucos anos atrás. Ele conheceu, num belo dia, conheceu uma pessoa, abandonou família, filho, não quis mais saber de ninguém. E a pessoa que foi abandonada, que foi o homem, eu não me recordo se ele se matou, eu acho que ele se matou acho que no dia 27. E depois daquilo, em cada geração, o primeiro filho do casal que se reconstituiu, se matou também na mesma data daquele lá, do primeiro que morreu. Que foi um abandono leviano. Então, isso não quer dizer que, eu me separei, eu me apaixonei por outra pessoa. Como eu lido com isso? Se a gente lida como adulto, tem peso, tem conta, tem impacto, mas o impacto é muito menor do que se eu me comporto de forma leviana. Eu tô de alguma maneira, os meus filhos vão sofrer, todo mundo está envolvido, existe uma ferida aí que é a coletiva. Então, como eu lido com isso? Se eu lido de forma leviana, eu preciso acordar. A pessoa que é leviana, ela está
num sono, ela está no movimento da criança. Então, a criança pode tudo, o adulto não pode. A gente, enquanto adulto, a gente sabe que a gente não pode tudo. O nosso limite, ele vai até onde começa o do outro. Ai, falei demais, eu nem ia falar tanto sobre isso. Enfim. Tá. Então, aqui, faltam 2 tópicos. Então, a gente pode se abrir para o amor se a gente integra no amor a ordem. Ordem precede o amor. E cada ser humano precisa se trabalhar para que seja independente. Independente internamente. Eu estou com você porque eu escolhi estar com você. Eu estou com você porque, apesar das nossas diferenças, o que nos une é mais forte. Para onde eu olho e para onde você olha é o que nos direciona. Então, a gente olha em comum. A gente escolhe olhar naquela direção. O que nos move é maior do que as nossas diferenças. E aí o amor ele pode amadurecer. Eu, assim, como uma jovem velha, acho que a gente começa a beber desse vinho depois dos 40. Mas eu estou sendo julgadora, tá? Estou dizendo que o pessoal antes dos 40 não experimenta isso. Mas eu acho que a gente, quando amadurece, a gente é exatamente a partir daí que a gente começa a vislumbrar. Eu me lembro da fala da Creuza, que é mãe da Cláudia, que foi minha aluna no curso de formação, que ela falou, uma vez ela estava dando um depoimento, que ela, quando tinha 40, era uma pessoa, pensava de um jeito. E agora, assim, ela é uma outra pessoa, um outro tipo de reflexão. Então, assim, a gente muda muito. E quanto mais a gente envelhece, é vinho mesmo, a gente fica melhor. Então, acho que é mais ou menos por aí em relação aos casais. Alguém quer fazer alguma pergunta? Se quiserem, é só levantar a mão aí. Todos vocês são casados? Não. Bom. Então, dá tempo de fazer mais um exercício, tá, gente? Então, assim, vou escolher alguém aqui para escolher alguém. Todos conseguem se ver aí? Beleza, então vamos lá. Luciana, escolhe alguém para mim, por favor. Fala um nome. Uma que eu não conheço, a Tanita. Não ouvi. Está aqui. Escreve, que eu não ouvi. Tá. Eu? Ah, tá. Deu certo? Não consigo te ouvir. Travou tudo, impressão minha. Vai. Érica, tá me ouvindo? Eu vou escolher então, gente. Simone. Ok? Conectada aí comigo e com o grupo? Então, vamos fazer um movimento em relação ao equilíbrio do casal. Vou pedir vocês que estão aí para representar. A Simone vai escolher alguém aí. E aí a gente vai olhar. Simplesmente fazer um movimento de olhar.
Como estão? Como ela está em relação ao equilíbrio do casal? Érica, tá me ouvindo? Não. Tá. Eu ouço. Eu tenho a impressão que ela não escuta a gente. Não sei se é minha impressão. Eu acho que ela não tá escutando a gente. Pois, parece que não. Já está. Ok. Simone está conectada aí? Eu vou pedir para... Tá me vendo, tá? Eu vou pedir para você se conectar com a Lilian. Lilian, escolhe um bonequinho para representar, por gentileza, a Simone. Tá conseguindo me ver, né, Lilian? A Lilian e Simone, se quiserem desabilitar o telefone de vocês para que eu possa ouvi-los. Tá bom. A bonequinha de camiseta amarela. Peraí, deixa eu ver quem que é a Lilian. Peraí. Eu não estou ouvindo a Lilian. Escreveu no Lilian, você chat, me tá? ouve? Te escuto. Eu não estou te ouvindo. Eu te ouço. Agora É melhor escrever, eu acho. Lilian, escolhe para Estou mim, por favor, um escrevendo. bonequinho para representar a Simone. Não sei se tu está conseguindo ver bem, ó. Qual que tu escolheu? Boneca amarela, de roupinha amarela. Essa aqui? Sim. Qual o lugar que ela pode ficar? Um pouco mais para minha esquerda, virada para frente. Aqui, Lilian? Pro outro lado. Peraí. Para esse lado ou para esse? Para frente. No Assim. meio aqui? Assim, aham. Tá vendo aí, Simone? Sim. O tamanho dela tá bom, Lilian? Tá bom. Ok.
A Gislaine tá aí na sala? Tô aqui. Escolhe mais uma pessoa. Se conecta com a Simone e escolhe mais uma pessoa. Por favor. Você pode virar a tela mais para a esquerda? Aí. Atrás dessa senhora tem um rapaz de blusa vermelha. Aqui? Isso. Qual o tamanho dele? Menor. Menor que isso. Aí. Tá num bom tamanho? Tá. Para onde ele olha? Ele tá Pra perto ela. dela, tá aqui, Tá olhando para ela. Pode virar para ela. perto ou afastado? Não, um pouco. Aí, afastada. Pode virar para ela, por favor. Assim? Isso. E ela? Mantém aqui, Lilian? Ela virada um pouquinho mais para frente. Assim? Sim. Aqui vê aqui, Lilian? Ela vê Não. e ele Não. vê aqui? Vê. Ele vê. Aonde eu coloco esse aqui que eu acabei de introduzir no campo, esse verde? Pra mim, entre eles. Menor ou maior? Um pouquinho menor. Perfeito. Você pode afastar ele então, Érica, por favor? Para onde, Gilaine? Bem longe. Aí. Olha para trás? Não, continua olhando, mas Ele- bem longe. Tá. Ele olha para cá, Isso, só se afasta um pouco. isso. É um incômodo, muito incômodo quando entrou Quando quem entrou? esse negócio verde ali. Faz sentido aqui, Gislaine? Faz. Aham. Agora, cadê? Eu quero ver você. Será que ela tem como aparecer para mim aqui? Ah, Simone. Vamos ver, ela tá aqui. Simone, tá me ouvindo? Oi, tô ouvindo. E aí, como é que é olhar essa cena aqui? Não sei ainda. Não. Tô tentando entender isso. Fica então só com a imagem. Aqui é você olhando para frente, ou seja, entre o presente e o futuro. E aqui é a solução. Então, o teu representante coloca a solução aqui, né? Os dois representantes, aqui é o casal. Coloca a solução aqui próximo a você, entre o presente e o futuro. E aqui é o companheiro. Ele olha para a solução, mas ele ainda está confuso. Então, assim, fica com a imagem, mantém essa imagem aí em você. Veja se vem alguma outra informação, se sente alguma coisa no corpo, se vem alguma lembrança. E deixa essa imagem atuando. Você quer fazer algum movimento com ela, com essa de amarelinho? Não sei, eu tô um pouco incomodada com ela olhando pra frente. Para onde seria um bom lugar para ela olhar? Pra ele. Ok.
Mais algum movimento? Eu não É sei como se se- essas mãos pra cima dele, não sei, me remeteu a alguma coisa no ouvido, como se ele estivesse tampando o ouvido. E isso faz algum sentido? Pode ser. Mantém assim? Me incomoda ele assim. Não, porque é confuso. Érica, Oi. quando ela olhou para ele, ele ficou, o que eu percebi aqui, ficou mais calmo, mais tranquilo. Ele É, sente ficou mais alguma leve, ficou mais leve. quando ela se direciona para ele. Isso. Algum movimento aqui, Gislaine, dele em direção? Não, ainda não, mas ficou mais leve. Quando ela olha para ele. Isso. E para você, Simone? Cadê ela? Eu acho que ele tá longe. Eu não tô vendo ela. Tá aqui, tá. Quer movimentá-lo? Pode movimentar. Queria ele um pouco mais perto. Veja se muda alguma coisa agora. Nas sensações aí, desconforto, conforto emocional. Eu não consigo identificar se ela cruzou os braços ou não, ou se só abaixou a mão. O cruzar de braços me incomoda, mas se for só baixar a mão, não. Não, tá. Tá ok? É um cruzar de braços diferente. Uhum. Sim. Mais algum movimento? Por mim, Érica, eu daria para acho chegar mais perto. é exatamente o que eu ia falar. Ela chega mais perto também. Peraí. E mantém o verde no meio, gente. Por mim, pode pôr um pouquinho de lado para que eles possam se aproximar. Aqui tá bom? Do ladinho, aham. Ele aproxima mais. Isso, pode aproximar. E como é que é para você essa aproximação, Simone? Veja. Tranquilo. Eles conseguem olhar para frente ou eles precisam manter exatamente esse olhar aqui? Não, já consegue olhar nos olhos. Ok. Tá vendo, Simone? Ó? Uhum. O tamanho deles. Para você, Simone, tá ok? Tá. Você vê aqui, Simone, vê o verde? Então não é pela razão. Vejo, não vejo. Vejo, mas é como se tivesse.
não sei se é um distanciamento ou alguma coisa que não consigo entender esse verde, assim. Então, Eu quer que eu vejo, afaste ele? mas... não, assim, eu vejo, mas eu não entendo ele. Uhum. Ok. Quer que tire ele daqui ou mantém? Eu fico confortável com ele aí, mas eu só tenho uma necessidade de entender isso e não acontece. É normal, isso é um ótimo sintoma de constelação familiar. A gente não entende. A gente não entende mesmo. Esse é o primeiro passo. Mantém eles assim, aliviou, tá tranquilo? Érica, Oi. ele consegue estender as mãos para ela? Não, peraí. Deixa eu achar. Peraí. Eu vou deixar ele como ele estava. Eu vou manter ele assim. Posso manter ele assim, Simone? Pode. Queria que eles ficassem mais perto e pudessem olhar para esse verde. Ótimo. Eles olham bem para ela, agora olha bem para o verde. Veja se assim procede. Isso. Tá bom agora? Uhum, tá bom. Ok. Mais algum movimento, Simone? Não, acho que não. Ok. Então, guarda essa imagem, fica com essa imagem. Então, dentro desse movimento sistêmico, vamos escolher fulano, a Luciana falou, não consegui ouvir, então foi mesmo bem no campo. Chamei a Simone e pedir para elas, para Lilian e para Gislaine entrarem no teu campo e no campo dele. Então, vocês podem ver que isso dá para acontecer, independente do local aonde a gente esteja. Como é que foi para você aí, Simone? Interessante. Ficou apreensiva? No começo eu estava mais apreensiva, assim, até de cair minha temperatura na mão, enfim. Mas assim, foi ficando mais tranquilo. Aliviou? Então, deixa essa imagem atuar aí em você por mais um tempo, através de sonho. Não tenta entender, abre mão do entender. Eu quero entender o que significa aquilo. O verdinho ali era a solução, uma resolução. Enfim, ele tem E essa... o que era aquela imagem, por último, que você colocou mais perto e depois mexeu no tamanho? O que era aquela imagem? o que está lá atrás, lá no fundo? É Deus. Uhum. Então, deixa a imagem
Atuar. A Cláudia quer perguntar. Vou abrir aqui, tá, gente, para ela perguntar. Fala, Cláudia. Eu estava desde o começo com muita dor no estômago e só passou quando você trouxe a imagem branca perto deles. No estômago. Aham. Quando você mexeu no branco, aliviou. Ou seja, todo mundo no campo, tal como acontece num grupo presencial. Obviamente que a gente prefere o presencial, né? Mas a força de conexão, ela não tem, realmente ela não tem limite, não tem barreira. Alguém aí com alguma questão estomacal, então, do estômago a gente pode pensar em contrariedades indigestas dentro da família, dentro daquele clã, dentro dessa história. Então, todo mundo tem, né? Mas em específico, olhe para essa informação, Simone, processos que vocês estão digerindo, que a tua família vem digerindo, transmutando, transformando ao longo do tempo. E que agora, mais ainda, a partir do momento em que alguém chega e começa a pesquisar, a estudar, a olhar para o transgeracional, para essa psicogenealogia, para esse estudo genealógico. Esse alguém é você, né? Então, que informações são essas que vocês estão digerindo, que estão aprofundando? E aí, quando a Cláudia associa esse sentimento à imagem lá atrás, que representa Deus cuidando de tudo, a força maior, né, esse amor do espírito que o Bert fala no final do trabalho dele, que eu associo a Deus, ao poder maior, a força mais criadora, a criação do universo, quando a gente mexe, ela alivia um desconforto ali, isso traz mais uma informação para o teu processo ali. Como vocês trabalham esse tema de alma, de espiritualidade, de contato com o divino, de contato com Deus, como é que anda isso aí para vocês? Como anda essa estrutura espiritual? Então fica essa pergunta para vocês refletirem aí na alma. Ok, gente querida. Mais alguém quer perguntar, falar alguma coisa? Oi, Érica. Sim. Teve um momento quando você aproximou o bonequinho, me deu uma sensação de sono tão grande que eu quase que dormi, muito forte. Sentiu aí. Qual boneco? Não lembra? O masculino. Ah, sim. Quando você tirou o verde do meio e aproximou ele, assim, me deu um peso assim de sono muito forte. E passou já passou? Passou rápido. Ok. As identificações. Então, a gente deixa no campo, que é do campo, que é da história do outro. Então, aqui a gente entra a serviço quando faz esse movimento junto. Gente, vou finalizando aqui com vocês a nossa imersão. Vou passar para vocês o material que eu preparei. Eu preparei um e-book, que são uma parte eu passei hoje, passei ontem, e na segunda-feira, para que vocês tenham, que é o resumo do que a gente trabalhou. Gravei uns áudios também, em formato de podcast, que dá para a gente ouvir lavando louça. Eu prefiro ouvir quando eu estou fazendo alguma coisa em casa. E é isso aí. Sobre o curso, eu dou o curso de formação no atendimento individual e online. E aí as informações sobre o curso, sobre o meu trabalho, eu encaminho para vocês por e-mail, pela lista que eu tenho aqui. Quero agradecer a todos vocês por terem participado, por terem se entregado, por terem ajudado nessa divulgação, nesse movimento. Vou fazer um post lá agora, fazendo esse fechamento dessa imersão que a gente fez. Gostaria de pedir que vocês comentassem lá no texto, na postagem que eu vou fazer, como foi essa experiência para vocês. Então, isso para mim, vocês me ajudam. Eu entreguei esse conteúdo para vocês e quero preparar conteúdos melhores e maiores, e para que eu possa divulgar isso para mais pessoas, a opinião de vocês, o participar de vocês ativamente me ajuda. Então, se vocês puderem compartilhar a experiência, como foi a experiência de vocês lá no post, lá no Instagram, eu vou ficar extremamente grata. O grupo, eu vou manter o grupo do WhatsApp, na verdade eu vou migrar esse grupo para o Telegram,
Porque cada pessoa que entra, eu tenho que colocar tudo de novo. Então, no Telegram, o Telegram eu vou alimentar com atividades sistêmicas. Não vou mandar diária, porque diária eu acho um caos. Eu sigo pessoas que mandam mensagem para mim diariamente e eu, particularmente, não gosto. Então, eu vou adequar a minha dinâmica. Então, pelo menos uma vez por semana, entra uma atividade sistêmica para que vocês façam. Mas não vou mergulhar o telefone e não vou liberar para mensagem. Então, só eu envio e os administradores. Então, vou deixar o link lá. Entra quem quiser, quem sentir que deve, quem sentir que pode agregar. É livre. Só peço que vocês compartilhem lá e dividam comigo como foi essa experiência. Lá no post. E é isso. Gostaria que cada um de vocês deixasse uma palavra de fechamento para o nosso encontro de hoje. Vamos lá, Gislaine. Conseguiu me ouvir? Conseguiu me ouvir? Não. Não. Eu disse que uma imensa gratidão por tudo. Foi muito rico, muito rico. Obrigada, que bom. Então, gente, a minha palavra é desafio, porque é a primeira vez que eu faço esse movimento assim amplo. Então, para mim foi um desafio. E graças a Deus eu venci. Eu fui até o fim, deu tudo certo. Desafio. Ótimo, foi ótimo. Lilian? Aprendizado, Érica, muito aprendizado. Simone? Aprendizado, gratidão, acho que tudo isso junto. Que bom. Que vem o curso agora de formação. Agora tem o curso. Já começa agora, segunda-feira. Érica? Eu me senti enriquecida esses dias. Foi bastante rico esse compartilhar da gente. Muito bom. Obrigada. Imagina, Gisele. Gratidão. Obrigada, Gisele. Cláudia. Fala, Cláudia, não ouvi, agora pode. Quântico. Quântico. Faz muito sentido. Não Danita, é? Totalmente, totalmente. Nossa. Tá me ouvindo? Tô. Sim. Foi muito rico em informações. Eu fiz várias anotações. Ai, que bom. Que bom, Danita, que bom que Eu contribuiu amei. um pouquinho. Ai, que bom. Eu amei. Que bom. Gratidão. Eu que agradeço. Janine. Oi, para mim, gratidão e inspiração, porque eu também estou nesse movimento de migrando minha vida para o online. Então, acho que eu entendo um pouquinho desse teu desafio, porque eu estava uma semana para fazer um post no Instagram e não era nem vídeo. Desafio, gente. Muito obrigada por todo o conhecimento. Foi muito rico no meu processo também. Eu vi coisas que eu tenho que olhar ainda mais. Mas as palavras que mais me marcaram hoje, gratidão e inspiração. Obrigada. Imagina. José. Oi. Oi, cadê você? Cadê José? Oi. Oi. A sua palavra é oi. Ótimo, oi. Gratidão. Obrigada. Gratidão. Foi muito intenso. Mexeu muito com o que eu estou passando e nossa, tocou demais e foi muito intenso. Muita gratidão, muito obrigado. Participa, tá, José? Lá no Instagram eu sempre estou colocando, gravo vídeo, agora estou colocando áudio, tem as lives, eu estou fazendo mais cedo para que vocês aí fora possam assistir também. Participa mais. Se precisar de qualquer coisa, chama lá. Coloca o link. Vou colocar. Coloca o link para eu acompanhar e olha, muito obrigado. Imagina, eu que agradeço.
Américo. Eu gostei muito. Também sinto muita gratidão por ter pertencido ao grupo e por ter experienciado esta constelação em direto. E a palavra que me surgiu assim na mente foi revelador, porque acho que ao assistir à constelação deu para perceber como às vezes uma mudança de atitude, de comportamento, a forma como a gente vê as coisas de fora, ajuda a resolver os problemas, não é? Foi assim aquilo que me passou da constelação. Gostei muito, sinto muito grato e gostei muito de pertencer e ter experienciado a constelação. Obrigada, Américo. Que bom. Fiquei tão Obrigado. feliz de ter homem no grupo. Maravilhoso isso, gente. Adoro. Sempre são turmas só com mulheres. Então, assim, enriquece sobremaneira quando a gente tem pessoas, homens participando desse movimento. Luciana, uma palavra? Uma só? Tá me Uma ouvindo? frase? Pode ser uma frase. Não, é que me vinha muito a palavra aprendizado, mas junto já me vinha um caminho e uma imagem de um aprofundamento. É isso aí, mão na massa. Obrigada, Lu. Aparecida. Eu ia brincar agora, dizer que está desaparecida mesmo. Está desaparecida. Parece que ela avisou ali que ela ia ter que sair. Ela apareceu agora. Mas deu para ouvir? Não. Repete, por gentileza. Eu tive ontem a mesma sensação que eu tive hoje. De gratidão, pertencimento, uma felicidade muito grande por estar com você, com esse grupo. E eu estou feliz, eu estou me sentindo feliz. Ótimo. Muito obrigada. Imagina. Simone. Eu já falei, Érica, mas eu posso repetir. Então pula, vamos lá. Continua tudo igual. Muita gratidão, obrigada. Lilian, segue aí, Lilian. Lilian. Oi, Érica. Eu também já falei sobre aprendizado. Gente, quem falou me fala, já porque eu esqueci. Cirlei. Cirlei, tá me ouvindo? Tá. É porque vocês mudam de lugar. Um quadradinho tá aqui e aí desce, acho que foi por isso. Cirlei, pode falar. Compartilhar. Eu, Cirlei, né, particularmente estou me sentindo, eu estou desconfortável, mas por este momento, por essa troca, é gratidão. Entrou no desconforto, né, Cirlei, mas tá tudo certo, diz sim para ele aí. Se precisar de alguma coisa, chama lá no direct, tá? No WhatsApp, não tô no Instagram. Dani, tudo ok aí? Peraí. Olá, tá tudo bem. Eu quero, mais do que tudo, agradecer a tua disponibilidade, a tua coragem por enfrentar esse teu desafio. Para mim foi perfeito. Veio de encontro a uma necessidade muito grande do meu momento. E a palavra que fica para mim, a expressão é tomada de consciência. Tomada de consciência. Muito obrigada. Imagina. Patrícia. Tá ouvindo, Érica? Tô. Agora sim. Para mim, o que ficou é enriquecimento de alma, muito aprendizado e cada vez mais só sei que nada sei. Nós. Eu também. Que dá uma certa insegurança para tudo, né? Mas
Tamo aí, né? Vamos abraçar essa insegurança e ver o que a gente consegue fazer com ela. Muito obrigada. Dá a mão para ela, uma mão a insegurança e na outra a coragem. Vai com as duas. Sim, obrigada. Obrigada. Cirlei já falou, Gislaine falou. E Ana? Ana tá me ouvindo? Oi. Oi, bom dia. Bom dia. Bom, para mim ficou gratidão e clareza. Que bom, Ana. Gente, que bom estar aqui com vocês. Muito obrigada. Então, esse desafio para mim só foi possível. Ele me leva para um outro nível, para um outro passo na minha vida. E ele só foi possível porque esse grupo de pessoas acreditaram. Então, eu sempre falo isso. Eu sempre sou extremamente grata a vocês e preparo tudo pensando, se eu tiver uma pessoa, é para essa única pessoa que eu vou falar e vou procurar entregar o melhor, porque é quem está me ouvindo, quem está conectado comigo. Então, eu agradeço, eu só agradeço. E é isso, encerrando aqui, eu vou compartilhar todo o material, tudo que eu preparei com vocês lá no grupo, já deixo o link do Telegram, quem quiser seguir, segue para lá. Vou compartilhar também o Instagram, de novo. José, você está no grupo, né? Do WhatsApp. Qual grupo? Do WhatsApp. Do WhatsApp? No WhatsApp eu estou. Então eu vou compartilhar lá o link do Instagram, daí tu já clica direto e entra lá. Ok? Tá combinado. Muito obrigado. Beijo, gente. Fiquem com Deus e uma abençoada semana para vocês. Até Beijo, obrigado. uma próxima imersão.